xingar esse final de todas as maneiras possíveis, meu! Mas será que eu deveria fazer isso depois de como foi escrito esse final? Eu sei. No calor do momento, muitas vezes a gente acaba soltando um monte de coisas, mas vamos respirar um pouquinho e comentar sobre esse final inexplicável de Jujutsu Kaisen aqui nesse vídeo. Sabe, pessoal, eu resolvi iniciar esse vídeo de uma forma diferente. Eu poderia chegar aqui e começar a falar sobre todos os erros dessa reta final de Jujutsu Kaisen, a falta de desenvolvimento de alguns personagens, como Yuki, o passado de alguns personagens que a gente gostaria de ver na Era Heian, como Sukuna Kenjaku e também o Tengen, o verdadeiro objetivo do Tengen, já que o Kenjaku ele nos dá a entender isso, o que acontecerá provavelmente mais pra frente com as barreiras em Jujutsu Kaisen, o funeral do Gojo que não aconteceu, o pesar dos personagens que muitas vezes não foi demonstrado ali de fato, parecendo que eles nem se importavam com aqueles que morreram, como o próprio professor Satoru Gojo, Chozo, entre outros. Os países que aceitaram aquela balela sobre Tóquio, só Tóquio tem ali maldições, espíritos amaldiçoados e tudo. Eu poderia chegar aqui e soltar o verbo, falar um monte de coisa, só que cara, depois de eu reler o capítulo com mais calma e várias vezes, tanto na versão em português, em inglês e também espanhol, que na minha opinião foi a minha favorita, eu achei que ela foi a melhor para esse capítulo, eu fiquei com um sentimento tão bom de esperança, de carinho por Jujutsu Kaisen, principalmente quando o meu coração foi aquecido naquela conversa do Gojo com o Itadori. O Gojo passando o seu legado pro Itadori e o Itadori ensinando aquilo para a próxima geração. Tudo que ele aprendeu, ele tá colocando em prática e principalmente ele tá finalmente vivendo. Mesmo em um mundo de maldições, ainda existem coisas boas. Mesmo em um mundo como o nosso, caótico, cheio de guerras e tudo, ainda existem coisas boas, sabe? Se a gente tiver sempre apenas aquela visão reta sobre tudo, não, é aquilo, é daquele jeito e pronto, acabou, parece que a gente vai praticamente se tornar igual aquele alto escalão, aquela geração antiga que acabou trazendo o mundo Jujutsu para esse caos. Que sim, ele poderia existir graças aos espíritos amaldiçoados, às emoções negativas que surgem dos humanos, mas ainda existem coisas boas e enquanto aquilo fosse propagado para todos, a geração não iria mudar. E o sonho do Gojo, bom, ele faz uma quebra e aí então nós podemos ter ali uma nova geração, um novo pensamento, uma nova mentalidade, um novo modo de viver, um novo modo de enxergar as coisas. Da mesma forma que eu posso olhar esse capítulo dessa forma e posso olhar de uma outra maneira. E sim, eu admito pra vocês, eu estava com raiva, eu estava revoltado. Na verdade, eu não tinha expectativa nenhuma para esse capítulo final. Eu esperava que fosse uma merda, que fosse algo ruim. Mas aí eu acabei sendo surpreendido por esse final. E todo aquele sentimento de raiva, revolta que eu estava sentindo se transformou em carinho por Jujutsu Kaisen. Um carinho como se você realmente amasse aquela obra, sabe? Talvez Jujutsu, com todos os seus acertos e erros, seja isso mesmo. Ele seja sobre escolhas. Você pode deixar que sua maldição te consuma, ou então você pode lutar contra ela. Você sempre tem uma outra escolha. Você sempre pode ter um caminho diferente. Por isso que eu resolvi iniciar esse vídeo dessa forma. E pessoal, primeiramente eu gostaria, é claro, de agradecer a todo mundo que está dando like, compartilhando, comentando, se inscrevendo, mas principalmente uns agradecimentos especiais para Amanda Hoffman, que foi quem me indicou Jujutsu Kaisen e eu comecei a ler porque ela tinha dito que era legal. Então é uma conexão que a gente faz, né? A amizade que a gente acaba fazendo com as pessoas e aí tipo elas trazem algo muito bom pra gente, tanto amizades quanto sim uma boa indicação. Outra coisa, eu gostaria de agradecer também a Gecko Scan, que mesmo que hoje não faça mais scans de nenhum mangá e tudo mais, foi muito importante. Além do mais, Brief, né, eu agradeço muito a ele, eu gostei muito, conheci, acabei conhecendo ele porque ele entrou no servidor do Discord. Agradeço também a Kaisan Backup, que trouxe esses capítulos sempre atualizados pra gente, e principalmente a todos vocês que me acolheram ao ver os vídeos de Jujutsu Kaisen. E por que eu digo que me acolheram? Porque eu sinto como se vocês fossem o Megumi, Gojo, Nanami, Nobara, todos ali que acolheram o Itadori quando ele poderia acabar se sentindo sozinho na morte do seu avô. Eu me senti dessa forma também, porque quando eu comecei a falar sobre Jujutsu Kaisen, fiz aqui o canal, eu me sentia sozinho. Às vezes eu ainda sinto, mas vocês me acolhem muitas vezes, então
cara, eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer vocês por me acompanharem nessa jornada. E além disso, pessoal, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ler o capítulo. Eu mesmo traduzi da versão do espanhol, que foi a versão que eu mais gostei, então eu vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar o link da KSM Backup, caso vocês prefiram a tradução deles, como sempre de costume. Mas eu fiz todo o capítulo bonitinho, vocês vão ver que tá bem editadinho, tá? Eu sei editar minimamente bem. E bom, gente, começando o nosso capítulo de fato, nós temos ali uma página colorida para Jujutsu Kaisen. Eu quero me ater apenas a algumas imagens ali que eu gostei de alguns personagens, tipo a Shokoyeri, achei que ela tava muito bonitinha, mas gostei muito, mas muito mesmo da Miwa segurando ali nas mãos do Mekamaru, algo que a gente gostaria muito que acontecesse. Não vai acontecer, mas foi bonito de ver pelo menos essa imagem, o pessoal ali perto dele, acolhendo ele. Gostei muito de ver também o Gojo, ao lado ali também o Geto. Nós temos também ali o Yuji junto com o Megumi, os dois amigos que, cara, eles se ajudaram nesse final. No primeiro momento, o Megumi estendeu a mão pro Itadori, e no segundo momento, o Itadori estendeu a mão pro Megumi. E isso eu acho muito bonito. Também gostei da imagem da Maki e, cara, eu gosto de ver essas coisas fofas, sabe, que aquecem o nosso coração, que dá um quentinho, é muito bom, porque é algo que nos dá esperança também. E eu acho que esse capítulo ele trouxe muito disso. A esperança. Mesmo em um mundo caótico como o nosso também, a gente pode enxergar de uma forma diferente, a gente pode ver por um outro ponto de vista e seguir por um outro caminho. E bom, de fato o nosso capítulo vai começar com aquela missãozinha onde eles estão perseguindo um Stalker. E essa parte assim da missão, eu não vou me ater aqui aos detalhes, como eles vão procurar o pessoal e tudo, mas eu vou falar pra vocês que eu queria ver mais isso em Jujutsu. Esse desenvolvimento ali dos personagens do nosso trio principal, essa comédia, essa diversão entre eles, ver essa juventude deles, o Megumi sempre sendo aquele cara um pouco mais sério, colocando todo mundo ali no pé no chão e falando assim, mano, esses planos aí de vocês vão dar tudo errado, porque o Itadori tá tentando bolar um plano, não, vamos fazer isso daqui. Aí ele fala, não, isso daqui não vai funcionar. E aí quebra ele, e aí a Kugisaki olha pra ele e fala, haha, seu trouxa, tá vendo? Você é idiota, seus planos são idiotas, tal. Começa a zoar com ele, eu dei muita risada de verdade. Nas releituras, cara, eu li 3, 4, 5 vezes e eu sempre dava risada. As caras e bocas, assim, foram muito boas. E aí, então, eles ficam lá analisando, não, como a gente vai fazer? Não, a técnica do cara é assim, é assado. Mas o ponto principal é a diversão entre os personagens, é um zoando o outro, a Nobara apresentando um outro plano, o Megumi falando, não, mas isso daqui pode dar errado por causa disso, e aí então o Itadori olha pra ela, haha, sua idiota, tá vendo? Seu plano é uma bosta, hein? Você é idiota também. E aí todos eles ali sendo zoados pelo Megumi, porque a todo momento o Megumi fala, só se ele for um idiota pra cair nesse plano de vocês. E essa parte é o que me faz conectar com esse capítulo. Tudo bem, aí você fala assim, pô, mas eles esqueceram do Gojo e tal. Não esqueceram, é que já passou um tempo e o autor cortou realmente essa parte, deveria ter realmente, mas ver eles ali interagindo é muito gostoso, bate aquela nostalgia de você acompanhar Jujutsu Kaisen logo no começo, as missões que eles participavam, né, até chegar em Shibuya e acontecer o caos e tudo, mas é bom ver eles alegres, sorrindo, brincando um com o outro, e aí então o Itadori e a Nobara falando, você acha que nós somos idiotas, você não gosta de nenhum plano, pelo amor de Deus, cara, e aí a Kugisaki, é mesmo, você acha que a gente é idiota, pelo amor de Deus, só a gente que é burro nessa merda. Aí então o Itadori, não, cara, tenho certeza com que tem gente mais burra que a gente. Cara, é simplesmente muito engraçado. A reação de cada um deles é muito boa. E aí o Megumi apresenta o plano, meio que concordando com o plano deles, entre aspas, né? Porque ele tinha uma outra parte ali do plano que ele gostaria de testar. E aí os três vão ficar naquela brigaiada, mas no final das contas, todo mundo sempre vai topar ali com o plano do Megumi, porque é o personagem mais inteligente entre eles nessa questão de estratégia e tal. E aí eles vão mandar a menina subir lá os andares para que eles possam encontrar ali mais ou menos onde está aquele usuário de maldição, ou então mestre de maldições, não é? Mestre de maldições é o termo correto, tá? E aí eles sobem lá, sai do alcance da técnica do maluco, eles conseguem identificar a fonte da energia amaldiçoada, acham ele, e aí então Nobara já encontra ele, opa, encontrei, já parte pra cima do cara, o cara já fica desesperado, vem o Megumi junto com o Itadori vai pra cima junto com a Nobara, eles falam, Babi, isso daqui vai ser fácil pra caramba. Só que então quando eles chegam perto do cara, o cara ativa a técnica dele e os dois ficam com um zoião. Aí eles se olham, que?
Cara, esse zoião me arrancou risada sincero, velho. Eu confesso, eu ri, mano. Eu ri. E as cenas de ação também foram legais, com a Nobara descendo com tudo aí, com o martelo. Me lembrou um pouquinho do Shishiba de Sakamoto Days. Aliás, acompanha Sakamoto Days, é muito legal. E aí ela cai lá com tudo, só que os dois ficam lá igual uns idiotas. O maluco tá fugindo, mas aí o Megumi, como sempre, é o cara inteligente, acaba pegando o cara de surpresa com um dos seus cães divinos. Não, o seu único cão que sobrou, na verdade, né? E ainda dá uma bronca neles falando, mano, leva isso a sério, pelo amor de Deus, parece que vocês estão brincando. E aí os dois, foi mal. Simplesmente muito bom. E aí então eles vão apresentar ali pra menina e falar assim, ó, você conhece esse cara, né? Você sabe de onde ele veio e tal, porque o cara tá te perseguindo do nada e tudo. E aí a garota olha, só que você já percebe que ela tá ali, né? Tipo, tá suando frio e fala assim, não sei, nunca vi esse cara não. Só que aí então o cara começa a gritar com ela falando assim, quem você acha que comprou essa bolsa pra você? E aí, tipo, olha só a reação da Nobara e do Itadori. Primeiro eles protegem ali a garota, né? Tipo, opa, não, você não vai mexer com ela não, você não vai bater nela, nem nada do tipo e tal. E aí então quando eles recebem a resposta do cara, que eles não esperavam, né? Eles ficam tipo, o quê? Como assim? Como assim? E aí, mano, a bolsa tava ali e a garota tava meio que escondendo, assim, a bolsa, né? Não escondendo, mas ela tava meio pra trás, ou seja, indicando que ela tinha culpa no cartório. E aí, então, a gente fica sabendo que, na verdade, ela tava sendo stalkeada e tudo, porque ela meio que deu bola pro cara, o cara comprou uma bolsa pra ela, simplesmente depois de comprar a bolsa pra ela, ela sumiu, não ligou mais pra ele, ó. Mano, largou o cara lá e o cara começou a amaldiçoar ela porque ficou com raiva dela, porque a menina fez ele de trouxa. E aí, então, eles ficam lá falando, pô, mano, mas pra quê, né? Ele deu uma bolsa pra ela, mas é só uma bolsa, né? Só que, mano, a bolsa custou 1 milhão de ienes, e aí deve ser mó nota esse preço aí. Tanto que a Nobara fala, pô, é uma bolsa chique e tudo. Aí o Itadori, caramba, que roubo, né? Uma bolsinha de merda custar tudo isso. E a Nobara, não, mano, você não entende nada de moda, né? Você é um otário mesmo. Bom, aí essa relação entre eles é muito legal. Só que aí essa parte nos mostra exatamente o quê? A gente enxergar sob outro ponto de vista, gente. Essa história, essa missãozinha boba, às vezes pode ser boba, mas é pra gente ver que tinha a visão da Fukuzawa, né? Da Fukuzawa? É o nome dela? Eu não lembro exatamente se esse é o nome dela de fato ou o nome do carinha lá, que é o namorado dela, né? Mas tinha a visão dessa garota que eles sabiam e tinha a visão do outro rapaz. Sempre há duas visões diferentes e aí, sabendo que ela também tinha culpa no cartório, o Itadori olha pro cara, o cara tá meio desanimado ali no carro, chega ali pertinho dele e fala pra ele, pô, você não vai ser executado, fica tranquilo, cara. E aí o cara fala, pô, eu já tenho idade suficiente pra saber que eu tô ferrado, eu fiz merda, ainda culpei ela, independente se ela tem culpa ou não, eu também fiz coisas erradas, eu não deveria estar fazendo isso também, não é? Só que o Itadori, ele vai lá e vai tentar ali mostrar pro cara que, cara, você errou, mas não é tudo assim, sabe? Não é tudo preto no branco, né? Nós temos a parte cinza, a gente pode ver de uma outra forma, você pode reconhecer o seu próprio erro, como esse cara fez agora, ele reconheceu o próprio erro, senão não estaria se sentindo arrependido e culpado. E aí a gente pode pensar, ah, mas o mundo de Jujutsu é só desgraça e não sei o que, tem coisas ruins e tal. Sim, só que se você só enxerga o mal, a sua visão será impedida de enxergar o bem. Ou seja, se você só enxerga uma coisa na sua frente, não só o mal, você também não vai enxergar o todo, cara. Você não vai enxergar o outro lado, você não vai enxergar toda a visão completa que você pode ter, as várias outras interpretações que a gente pode ter sobre alguma coisa. Por isso que eu digo, só enxergar o mal te impede de enxergar o bem. Então não é porque você errou, fracassou, magoou alguém, fez alguma coisa de errado com alguém de fato, que, cara, você tem que ser condenado, é o fim do mundo, né? Dependendo, é claro, do seu erro, mas vocês entenderam o ponto que eu quero colocar aqui. E aí, então, nós vamos ali para um flashback que foi uma das minhas partes favoritas desse capítulo, porque tem uma conversa do Itadori com o Gojo, eles estão falando ali sobre o treinamento e tudo, mas o Gojo, ele não quer fazer aquele treinamento de substituição com o Itadori. E aí ele diz, e talvez seja até uma frase do próprio Gege Akutami pro leitor, dizendo, pô, a gente já não teve muito de Satoru Gojo? Já teve demais. Por que a gente não segue a própria vida? Por que a gente não para de depender apenas do Satoru Gojo? Olha pro futuro, você tem uma vida, você tem alguma coisa pra viver, e por isso ele fala pro Yuji, viva a vida, olha pro futuro. O pessoal se acostumou pra caramba a depender do cara que era o mais forte. Só que um dia ele iria morrer de fato. E quando isso acontecesse, o que aconteceria pra outra pessoa? A vida dela acabou? Não, a vida continua. A vida precisa continuar. O sonho precisa continuar. E por isso o Gojo, ele fala sobre o seu sonho. Você lembra daquele sonho de criar uma nova geração, que aquele alto escalão saísse dali, que ele pudesse ensinar os alunos, muito mais do que ensinar Jujutsu, ensinar
uma mentalidade diferente, para que a mesma coisa que aconteceu no passado entre ele e o Getou não acontecesse novamente, para que os amigos não se separassem novamente. Por exemplo, nós poderíamos ter o Megumi apenas morrendo lá dentro do Sukuna, alguma coisa assim, não querendo mais viver nem nada do tipo, e cara, isso muda aqui. Nós vemos que o Getou ali e o Gojo eles se separam e o Gojo evolui a partir daquilo e também a partir da derrota pro Toji. Ele perde aquele orgulho que ele tinha, aquela confiança toda, e ele passa a mudar o seu ponto de vista para poder criar ali uma nova geração. Ele é um ponto que quebra na história, falando assim, pô, vamos seguir de uma forma diferente daqui em diante, e é isso que é muito importante nessa parte. Ele falando ali pro Itadori, vocês não precisam depender de mim, nós precisamos quebrar esses pensamentos da antiga geração, as partes ruins pelo menos, e pegar as coisas boas e levar pra frente. E eu quero que vocês carreguem isso, não só o Yuji, ele não só passa o legado pra ele, mas como também ele fala, carreguem isso pra mim, carreguem esse sonho, porque esse sonho não serve só pra mim, mas serve pra vocês também. Ele até chega a falar que uma hora ele iria morrer, e, tipo, se ele acabasse morrendo ali na luta contra o Sukuna, eles teriam que lidar com as coisas sem ele, e aí ele fala, pô, não se preocupem, uma hora vocês vão se esquecer de mim, vão seguir a vida, cada um vai ter a sua vida, vai ter o seu próprio futuro. E isso mostra o quanto ele não só se preocupava, mas também que ele confiava, gente. Porque ele fala que o pessoal teria um futuro, pense sobre o futuro, porque ele sabe que eles derrotariam o Sukuna, porque ele sabia de tudo isso, ele tinha essa confiança e ele tinha esse carinho, ele se importava com eles e ele queria que ele, até mesmo através da sua morte, fizesse com que os seus alunos conseguissem sobreviver ao Sukuna e conseguissem viver após o Sukuna, entendeu? Não só ficar lamentando pela sua morte, mas sim carregar o que mais de bom tinha ali no Gojo, que era o seu sonho. Então vocês percebem como quando o Gege Akutami ele desenvolve, fica tão bonito, e aí o Itadori fala, pô, a gente não pode se esquecer de você, a gente nunca vai se esquecer de você, jamais. E, cara, por que você tá falando isso? Você tá muito estranho e tudo, você não disse que você venceria? E aí então o Gojo fala, pô, você ainda é um garoto, você ainda é jovem, talvez você não entenda, só que o que eu tô querendo dizer pra você, cara, eu acho que eu não consigo colocar em palavras, mas eu tenho confiança, isso é confiança, eu confio em você, eu confio nos outros, eu confio em todos vocês, que vocês vão conseguir e que vocês vão seguir as suas próprias vidas. Entende o que eu quero dizer? Eu espero grandes coisas, eu espero coisas boas de vocês. Então, olha só o quanto ele se importava, e aí, é o que eu digo pra vocês, gente, a Nobara era a minha personagem favorita em Jujutsu, hoje é o Gojo. Com toda certeza vai ser sempre agora o Gojo. Cara, é um desenvolvimento de personagem, é um dos personagens mais bem desenvolvidos em Jujutsu. Ele é carinhoso, carismático, ele é engraçado, ele é divertido, E, cara, ele se importando assim com o aluno me emocionou na hora. Eu falei, cara, imagina alguém que acolhe alguém assim. Ele poderia olhar pro Yuji e falar, vamos matar esse cara e acabou? Ah, mas as mortes aconteceram, a maior causa aconteceu. Tal, ele pagou o preço de suas escolhas? Pode ter pago. Mas ele também pagou aquele preço para mudar aquela geração. E às vezes é através de sacrifícios. O sacrifício talvez fosse a sua própria vida. E, cara, isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito. E aí o Itadori vai mostrar pra gente que ele aprendeu, e não só aprendeu, como ele liga pro seu professor, carrega o seu legado. E aí a gente não precisa de funeral nesse momento, porque, cara, o que ele carregou foi a parte mais importante. Não foi o pesar da morte, mas sim a vida. A vida que o professor dele deu a chance dele viver e falou, você pode viver, garoto. Você não precisa viver todo momento aqui pensando só, vou cumprir o meu papel aqui e pronto, acabou. Não, isso tudo se conecta com aquele capítulo na conversa com o Itadori e o Sukuna. E aí mostra o amor que o Gojo teve pelos seus alunos e também se conecta com o que o vô do Itadori logo no primeiro capítulo disse pro Itadori. Quando você morrer, morra cercado de pessoas, esteja próximo das pessoas. Não só o fato de morrer, mas sim estar cercado de pessoas, que as pessoas estejam junto contigo. Então as pessoas estavam sim junto com o Satoru, com certeza deve ter tido um funeral, alguma coisa assim, e o mais importante é estar junto com ele, não só fisicamente, mas de alma e coração, e é isso que eles tiveram ali. Por isso que o Itadori, ele vai pegar nesse momento e vai dizer ali pro garoto, você reconheceu o seu erro, e é isso que importa, você reconhecer o seu erro é o primeiro passo de tudo. Agora vai lá, se desculpa com a pessoa, reflita sobre suas ações, volte mais forte e venha conosco pra escola Jujutsu, sabe, ele ressignifica ali pro cara dizendo, não é porque você cometeu esse erro que, cara, a gente vai acabar com você e acabou a sua vida agora.
ainda tem esperança. Então o Itadori sempre carregou essa essência, e essa essência é muito bonita de ver, cara, é muito bonito esse momento, e ainda mais quando o Itadori diz pra ele, assim como um professor meu disse, cara, eu espero coisas boas de você. Então, trazer essa parte pra pessoa, espero coisas boas de você, faz com que o outro olhe sobre outra perspectiva, tipo, caramba, eu estava me sentindo mal culpado, mas essa pessoa fez, através da minha culpa e do meu arrependimento, que eu me tornasse talvez uma outra pessoa, que eu tivesse uma outra visão. Ele teve uma escolha. O Itadori poderia julgar o cara. O que ele fez? Ele simplesmente foi lá e ressignificou para que o cara, ele não seguisse mais aquele caminho. E é muitas vezes através dessa bondade que a gente muda as coisas. Então, cara, que cena linda, cara, cena linda. E aí então a Nobara pergunta sobre o dedo do Sukuna, o que ele fez com aquele negócio e tal, e o Itadori diz assim, eu deixei em uma escola. Na outra tradução fala que o Itadori jogou fora, mas ao que parece não jogou fora não, ele guardou realmente em algum lugar numa escola, e assim como começou Jujutsu Kaisen ali com o dedo selado dentro de uma... Tava selado dentro do negócio, né, mas tava dentro de uma caixinha ali, né, um bagulhinho lá, numa cabaninha. Agora tá dentro de uma outra cabaninha e o Itadori tá muito tranquilo, até porque a alma do Sukuna já era, não teria como se conectar ali com o último dedo e tudo mais, e já não era mais um objeto perigoso e se tornou um tipo de talismã perfeito. O Itadori olha ali pros seus dedos, tipo... Cara, os dedos do Sukuna também, então liga direto a esse fato, e aí nós vamos lá pro pós-vida, ou então os vestígios ali daqueles que acabaram morrendo e tudo mais, principalmente para aqueles que tiveram um tipo de fusão. Aparentemente eles estão como se fosse num tipo de reino amaldiçoado, mais ou menos, mas talvez não seja exatamente isso. Na verdade, talvez seja exatamente isso, porque eu lembro que o Kenjaku, quando pega aquela garota e fala, esse é o reino amaldiçoado, esse reino entre mundos, provavelmente estava tudo escuro também, então, realmente, pode ser que seja isso mesmo. Bom, de todo jeito, tá lá o Mahito conversando com o Sukuna, e na tradução do espanhol ficou muito mais claro pra mim que aquilo acontece, aquele vestígio existe, simplesmente porque o Mahito se fundiu ao Kenjaku, ou o Kenjaku se fundiu ao Mahito ali, né, porque ele devorou ele e tal, usou a técnica e também o Sukuna se envolveu com o Tengen, nessa parte aí de barreiras e tudo, né? Então talvez por isso tenha esse reino amaldiçoado que eles acabam criando através dessa barreira. Porque, querendo ou não, é meio como se você criasse um mundo paralelo, não é? E aí então o Mahito começa a conversar com ele, pô, você tá aqui, ó, então significa que você perdeu, né? E aí o Sukuna fala, poxa, essa é a nossa segunda conversa, hein? Só que aí o Mahito fala um negócio curioso que, tipo, se eles estão ali é porque eles vão permanecer ali pelo resto da eternidade, é um ciclo que eles ficarão ali eternamente. Mas no final das contas ele queria perguntar um negócio pro Sukuna, que ele na verdade não estava seguindo seus prazeres e desejos, e sim, ele estava apenas procurando vingança contra os próprios humanos. Os humanos que desprezaram ali aquele ser tão pequenininho e tal, que nasceu sendo uma criança indesejada, amaldiçoada e tudo. Então todo mundo desprezava ele. E aí o Sukuna pergunta, qual a diferença? Não tem diferença pra mim. Eu vivi da forma que tinha um único caminho, segui dessa forma e eu gosto de viver desse jeito. Foi o que a vida me propôs e eu resolvi fazer isso. Só que, aí então ele olha pra cima e pensa, não, talvez existia uma outra escolha, talvez existia um outro caminho. 2, para ser mais exato. E ali eu acredito que são 2 caminhos, um que ele seguiu, que aparece ali uma mulher que aparentemente é o Kenjaku, Kenjaku na verdade é a Kenjaku. Essa já é uma teoria lá do pessoal da Kaizen Backup, que eu concordo muito. E aí nós temos ali também a Uraume. E aí ele tinha 2 caminhos para seguir, às vezes cuidar de uma pessoa, né, de fato, ou então seguir o caminho da Kenjaku ali e tipo virar o que virou e tudo, é um objeto amaldiçoado e tal. E aí ele revela pra gente que acho que no final eu realmente tinha medo de morrer, eu tinha medo que aquela maldição que me consumia nas minhas vísceras e tudo, ela acabasse me devorando. Ele não queria que a própria maldição o matasse. Então, olha só, não é só questão de você ter alguém, porque provavelmente ele teve alguém. O Uraume foi ali uma pessoa, até mesmo tá chorando nesse capítulo, talvez foi uma criança, tipo, também indesejada, alguma coisa assim, desprezada, mas que, bom, o Sukuna, a partir desse momento, vai cuidar dela no pós-vida, vamos dizer assim. Ele vai tomar um outro caminho, ao invés de se consumir totalmente com aqueles negócios, as maldições que ficavam dentro das suas entranhas, e ele acabava soltando toda a sua raiva, todo o seu ódio para com todas as outras pessoas. No final, o Sukuna teve um desenvolvimento nesse finalzinho, e
trouxe uma humanidade para aquele personagem que é humano. Ele é o rei das maldições, mas ele não é uma maldição. Ele é um humano que se transforma em objeto amaldiçoado, mas continua tendo ali a característica de um feiticeiro do passado. Dessa forma, ele é, sim, um humano. Mahito já não é um humano, por isso que ele não teria como mudar nunca e vai sofrer eternamente ali dentro daquele local como uma criança totalmente perdida e de mau humor, porque simplesmente perdeu. E o Sukuna, bom, talvez a derrota fosse algo necessário para ele. Por quê? Porque sendo derrotado, ele veria as coisas de uma outra maneira. Porque a todo momento, se ele vencesse, o seu ponto de vista sempre deixava ali dizendo, ó, você venceu, então significa que você está certo. A justiça é de quem sempre vence. Só que a partir do momento que ele perde, aquele orgulho, aquela confiança que ele tinha, se quebra, independente de como ele perdeu. E aí ele passa a ver as coisas de, opa, realmente, talvez existam uns outros caminhos. Então, talvez na próxima vez fosse bom que eu seguisse um caminho diferente. E aí é um final bonito ali, principalmente porque a gente pode se conectar ali com o Itadori e o seu avô. O seu avô estava na sua vida, o seu avô fez com que algumas coisas mudassem na vida do Itadori, mas o principal foi a escolha do Itadori. Não são só as pessoas ao redor, mas sim a escolha que você faz além das pessoas ao redor. Elas podem te ajudar, mas a escolha é sua. Tanto que o Junpei, ele teve o Itadori na sua vida, mas ele resolveu escolher o pior caminho. Entende a diferença? Olha só como o Itadori, com o seu avô, ele seguiu a vida e tudo, e o Junpei com o Itadori, o Junpei seguiu um caminho diferente. Não são só as pessoas ao redor, mas sim são as escolhas que você toma. Por isso que a antiga geração, ela ajudou para que o Sukuna se tornasse também o que ele se tornou. Ele não era apenas ser mal por ser mal e tudo, ele era ruim e tudo, só que, cara, ele ainda tinha uma escolha, ele ainda tinha um caminho, ele ainda tinha uma outra coisa para seguir, ele ainda poderia olhar de uma outra maneira, mas ele resolveu apenas olhar um jeito aqui só. E aí quando você não contempla ao todo, às vezes você acaba se perdendo no meio do caminho. Por isso agora, ao admitir a sua derrota, assim como o Gojo, quando ele perde aquela confiança ao ser derrotado pelo Toji e depois voltar e derrotar ele e tudo, ele muda o seu ponto de vista e resolve mudar aquela geração e falar, aquele pensamento de lá de antes, esquece, vamos quebrar um pouquinho disso daqui, carregar as coisas boas que tem, mas trazer um outro ponto de vista, uma outra mentalidade para que a gente tenha uma vida diferente. E aí nós temos essa mudança de geração, onde o Gojo principalmente quebra tudo isso para chegar no Itadori e o Itadori levar isso adiante. E até essa parte do Sukuna falando sobre a sua própria maldição, o medo de ter ela devorando, mostra que o Megumi estava certo no que ele estava falando, ou até mesmo você tem medo de morrer. Talvez por esse medo de morrer, se apegar à vida, porque era o único jeito que você tinha de viver, como ele disse também nesse capítulo, você tenha se tornado o que se tornou. Então, parte é culpa do próprio Sukuna, parte ele fez aquela escolha, mas parte também é culpa daquela antiga geração que fez com que ele se tornasse aquele ser, mostrando que nós temos vários lados para poder enxergar, e isso é muito bonito, sabe? E aí então, na última página ali, nas últimas, né, nós temos o Yuta junto com o Inumaki, a Maki, o Panda, né, eles andando, o Hakari e a Kirara voltaram para a escola Jujutsu, porque, bom, agora a geração tá totalmente mudada, né, as coisas realmente mudaram, então hoje eles podem ser aceitos, eles podem ser acolhidos. Não é igual antes, que aquela antiga geração quebrava tudo e deixava com que eles ficassem de lado só porque a técnica do Hakari era moderna. Então vocês conseguem perceber toda essa importância e como é bonito isso, e por que esse capítulo mexeu comigo, e como ele é fofo, bonito, a relação do Gojo com o Yuji foi a parte mais legal, e aí os três ali, nosso trio principal ali, rindo, e cara, e aí depois no final ali, só o dedo do Sukuna dentro de uma cabaninha e tudo, e cara, lindo. Lindo, simplesmente lindo o final, eu gostei pra caramba. Faltaram outras coisas, sim, mas quando tem esse desenvolvimento, como eu disse, eu vou gostar. E eu não vou negar, não vou mentir pra ninguém, eu vou expressar a minha opinião verdadeira, o que eu senti de fato. Faltou um monte de coisa, a gente pode conversar sobre isso. Faltou, mas esse final mexeu comigo, e eu gostei sim. E várias pessoas que leram, num primeiro momento, assim como eu, ficaram revoltadas falando, pô, mano, os leakers vazaram parte das informações, pô, tá uma bosta, tudo. E depois, quando eu li com mais calma, eu falei, não é bem assim não. Não, foi bonito e mexeu comigo de verdade. E realmente, Jujutsu, eu com toda certeza vou sentir a sua falta. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Jujutsu comigo. Se tiver mais coisas sobre Jujutsu, eu sempre vou trazer pra vocês aqui, na medida do possível. E valeu por ter acompanhado junto comigo, cara. Realmente valeu a pena te colecionar, meu filho. Pode parecer que para algumas pessoas que não, mas você sempre vai estar no meu coração.